Dinheiro, provação e mérito. Uma abordagem espiritual profunda segundo Allan Kardec. Há dores que não aparecem no corpo, há feridas que o dinheiro não cobre, e há silenciosas batalhas que ninguém vê, onde a luta diária não é apenas contra boletos, dívidas ou escassez, mas contra o cansaço da alma que tenta entender. Por que, apesar de tanto esforço, nada flui? Por que a vida financeira parece emperrada, como se houvesse uma barreira invisível entre o que se planta e o que se colhe? Essa pergunta ecoa em muitos corações. O que mais eu preciso fazer para sair disso? A doutrina espírita nos convida a olhar para esse cenário com olhos mais amplos, olhos que enxergam além da conta bancária, além do esforço, além da aparência. Allan Kardec nos lembra que a vida material é, antes de tudo, um campo de provas, e que cada experiência que vivemos aqui, por mais difícil que pareça, faz parte de um roteiro maior. Um roteiro traçado antes mesmo do nosso nascimento, com propósitos profundos e transformadores. Em O Livro dos Espíritos, ele nos ensina que as condições econômicas de uma existência não são aleatórias. Elas estão inseridas em um plano reencarnatório que leva em conta o passado do espírito, suas necessidades evolutivas e os aprendizados que ele precisa desenvolver. Há quem reencarne com recursos para aprender a usá-los com sabedoria. Há quem venha com a escassez como mestra, uma escassez que ensina o valor do essencial, que revela a beleza do pouco, que educa o orgulho e desperta a humildade. A pobreza, vista sob essa ótica, não é castigo, nem sinal de inferioridade. Assim como a riqueza não é prêmio nem garantia de evolução. Ambas são experiências temporárias, provisórias, simbólicas. Ambas carregam armadilhas e bênçãos. Ambas podem salvar ou perder. O que importa é o que cada uma revela sobre nós mesmos, o que elas despertam, o que elas curam, o que elas cobram. E é aqui que a pergunta se aprofunda. Será que sua crise financeira é apenas falta de dinheiro? Ou seria um espelho de algo mais profundo em sua consciência espiritual? Será que a vida não está lhe dizendo algo através daquilo que parece faltar? Porque às vezes o que chamamos de escassez é na verdade um chamado silencioso, insistente, amoroso, da própria vida, da própria alma, pedindo reconexão, revisão, recomeço. O dinheiro nesse cenário deixa de ser o vilão ou o salvador. Ele se torna linguagem simbólica de um processo que é muito mais vasto do que planilhas, boletos e salários. Ele passa a ser sinal, reflexo, termômetro e, às vezes, espelho. Um espelho que revela onde estão nossas verdadeiras dores, nossos apegos, nossas crenças limitantes, nossos medos mais antigos, nossos aprendizados ainda pendentes. Essa perspectiva não minimiza sua dor. Pelo contrário, ela a respeita, ela a reconhece. Mas também convida você a olhar para ela com outros olhos, olhos mais brandos, mais amplos, mais compassivos. Porque talvez, apenas talvez, essa crise que tanto machuca esteja, na verdade, tentando curar algo que você já não precisa mais carregar. A origem espiritual da escassez, expiação, prova ou negligência moral. Nem toda escassez é castigo, nem toda abundância é bênção. Às vezes, aquilo que mais dói é justamente aquilo que mais cura. A doutrina espírita nos ensina que a realidade financeira que enfrentamos pode ter raízes muito mais profundas do que supõe o olhar imediato. Ela pode ser o resultado de compromissos espirituais assumidos antes da encarnação, compromissos que não falam de punição, mas de oportunidade. Há quem tenha abusado dos bens em outras vidas. Há quem tenha usado o dinheiro para dominar, humilhar, desperdiçar. Há quem tenha se deixado cegar pelo orgulho da riqueza. Para esses, a experiência da escassez, nesta vida, pode surgir como um remédio amargo, sim, mas profundamente educativo. Ensina o valor da simplicidade. Recoloca o espírito em contato com sua vulnerabilidade, desarma, aprofunda, humaniza,
E há também aqueles que, mesmo sem culpa do passado, escolheram a prova da pobreza como exercício de superação, não por dívida, mas por coragem, por desejo de acelerar sua evolução moral, porque o pouco exige criatividade, humildade, desapego. E essas virtudes não se desenvolvem quando tudo é farto, quando tudo é fácil. Elas nascem da fricção entre o desejo e o limite, entre a necessidade e o vazio. A crise, então, deixa de ser um erro ou um fracasso. Ela se transforma em uma aula viva, em um campo fértil de autoconhecimento. Cada dificuldade convida a uma pergunta silenciosa: que valor espiritual está sendo gestado dentro de mim? O que esta fase está tentando me ensinar? Será que é hora de soltar o controle? De abrir mão do orgulho? De confiar mais na vida? Ou de rever a forma como enxergo o meu próprio valor? É um chamado profundo para o despertar. Um chamado que nem sempre vem com palavras. Às vezes, ele se manifesta na repetição dos mesmos padrões, nas promessas que nunca se cumprem, no cansaço que não passa, na sensação constante de estar lutando contra a maré, não como punição, mas como provocação amorosa da vida que sussurra: há algo que você ainda não entendeu. Nesse processo, a autoanálise deixa de ser luxo e se torna necessidade, não para gerar culpa, mas para acessar verdades que libertam. A crise não quer te esmagar, ela quer te realinhar, quer te lembrar quem você é, muito além do que você tem. Ela quer te devolver ao essencial, ao verdadeiro centro, ao eixo espiritual que muitas vezes fica esquecido sob o peso das contas, dos medos, das cobranças, porque no fundo a escassez mais dolorosa não é a de dinheiro, é a de sentido, é a de propósito, é a de conexão. Quando isso é restaurado, tudo começa a mudar, mesmo que, por fora, as circunstâncias ainda pareçam as mesmas. Por dentro, algo se organiza, se pacifica, e essa paz muda tudo, porque quando o espírito compreende, ele para de resistir e começa, enfim, a crescer. O apego ao dinheiro como prisão invisível do espírito, o que prende a alma não são as correntes visíveis, mas os apegos silenciosos. E poucos são tão sutis e tão profundos quanto o apego ao dinheiro. Ele começa pequeno, disfarçado de prudência, de ambição legítima, de desejo por segurança. Mas, aos poucos, vai crescendo, ocupando espaço na mente, tensionando o corpo, aprisionando o coração, até que o medo de perder se torne maior do que a alegria de viver. O Espiritismo não demoniza o dinheiro. Allan Kardec deixa isso claro. O problema não é possuir, é ser possuído. É quando o dinheiro deixa de ser meio e se torna fim, quando a conta bancária vira medida de valor pessoal, quando a busca por estabilidade transforma a alma em serva da matéria. É sutil, é imperceptível e justamente por isso é perigoso. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lembra que o verdadeiro obstáculo não está na riqueza em si, mas no apego a ela. A dificuldade do rico, diz ele, não é possuir bens, é desprender-se interiormente deles. E esse desprendimento não acontece por palavras, mas por consciência, por uma revolução silenciosa que começa dentro, porque a idolatria do dinheiro não se manifesta apenas no luxo. Às vezes, ela vive escondida no medo da escassez, no desespero por controle, na ansiedade que consome o presente em nome de um futuro idealizado. A metáfora do ouro quente nos ajuda a entender. O dinheiro não queima por si só. Ele queima quando é segurado com força, quando é tratado como extensão do ego, como fonte de poder, como prova de merecimento. E quanto mais quente ele estiver, mais difícil será soltá-lo, porque o apego não escuta a razão, ele se enraiza no emocional, na sensação de que, sem isso, eu não sou nada. Mas o espírito sabe que isso é ilusão. O apego financeiro revela muito mais sobre nossas dores do que imaginamos. Ele fala da nossa relação com a falta, com o medo de depender, com o desejo de ser admirado, com a insegurança diante do desconhecido. Ele aponta para uma pergunta essencial:
onde está minha real fonte de segurança, no que eu confio quando tudo parece ruir. É nessa pergunta que começa a libertação, não pela negação do dinheiro, mas pela reintegração do seu papel. Ele pode ser bênção, sim, pode ser recurso de auxílio, de criação, de transformação, mas, para isso, precisa estar no lugar certo. Precisa ser conduzido com leveza, com sabedoria, com responsabilidade espiritual. E isso só é possível quando o espírito está livre, quando já não precisa do dinheiro para se sentir valioso, quando aprendeu a descansar na abundância da própria essência. Porque, no fim, a verdadeira riqueza é o estado interior. É a paz que não depende de saldo, é a gratidão que floresce mesmo nos períodos difíceis. É o desapego que liberta sem empobrecer. Quando isso se instala, o dinheiro deixa de aprisionar e passa a servir. E o espírito, enfim, respira, leve, inteiro, em paz. A influência dos espíritos sobre os problemas financeiros. Nem tudo que sentimos vem apenas de nós. Nem todo impulso, medo ou decisão nasce da nossa mente consciente. Há vozes sutis, quase imperceptíveis, que se insinuam no nosso pensamento diário, sem que a gente perceba de onde vieram. E quando se trata de dinheiro, essas influências podem ser ainda mais profundas. Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 459, afirma com clareza: os espíritos influem em nossos pensamentos e atos mais do que imaginamos, e essa influência não se limita a grandes escolhas de vida. Ela pode estar na forma como gastamos, na ansiedade diante de uma dívida, na impulsividade de uma compra, no medo paralisante de investir em algo novo. Quando há uma brecha emocional, desorganização, culpa, frustração, orgulho, essa sintonia se intensifica. Os espíritos que ainda estão presos à matéria, ao egoísmo ou à ambição terrena, buscam ressonância em encarnados que vibram em frequências semelhantes. Às vezes, é um antigo parceiro de erro, uma alma ligada por laços de conflito não resolvido. Outras vezes, é apenas alguém que se alimenta da nossa desordem. E, sem perceber, entramos em ciclos repetitivos, sabotagens financeiras, descontrole, escassez autogerada. Nada parece fluir. Os caminhos se fecham, o cansaço se acumula e o sentimento de impotência cresce. Muitos chamam isso de azar, mas do ponto de vista espiritual é desequilíbrio magnético. É uma desarmonia entre pensamento, emoção e ação, que atrai companhias espirituais que reforçam essa mesma vibração, como um rádio que sintoniza uma estação específica. E quanto mais tempo permanecemos nessa frequência, mais difícil se torna romper o ciclo, porque o pensamento vira crença, a crença vira padrão, o padrão vira destino, mas há sempre saída. A prece sincera, não como repetição mecânica, mas como vibração autêntica da alma, pode romper esse campo. A disciplina emocional e prática também. Organizar a vida financeira, mesmo que aos poucos, já é um ato de limpeza espiritual. Cultivar pensamentos de gratidão, mesmo na dificuldade, já muda a frequência. Desenvolver vigilância interna sobre impulsos, crenças e reações já fortalece o campo magnético da mente, porque espíritos afins se aproximam daquilo que ressoa. E quando você muda sua vibração, muda também os vínculos invisíveis que te cercam. A crise financeira pode sim ser agravada por influências espirituais, mas essas influências não são determinantes, são apenas convites a olhar para dentro, a reequilibrar, a crescer. A espiritualidade não castiga, ela ensina, e às vezes ensina através do vazio, da ausência, da inquietação, porque é ali que o espírito se mexe, ali que a consciência desperta. E quando isso acontece, mesmo as presenças mais densas perdem força, porque não há sombra que resista a uma alma que escolhe, dia após dia, vibrar na luz. O merecimento e a lei de causa e efeito na prosperidade. Nem sempre o que chamamos de merecimento tem a ver com esforço imediato. Às vezes, a vida oferece muito a quem pouco parece fazer.
e fecha portas para quem, aos olhos do mundo, está fazendo tudo certo. Esse aparente paradoxo começa a se desfazer quando olhamos com profundidade para a lei espiritual de causa e efeito. Na perspectiva espírita, o mérito financeiro não se constrói apenas com esforço material nesta existência. Ele nasce de um acúmulo de escolhas éticas, posturas conscientes e compromissos honrados ao longo de muitas vidas. O espírito que aprendeu a usar os bens com sabedoria, que desenvolveu desapego, generosidade e discernimento, pode, em nova encarnação, receber mais recursos, não como privilégio, mas como campo de trabalho mais amplo. Já aquele que usou mal o que teve, que feriu, corrompeu, acumulou com egoísmo ou destruiu com imprudência, pode reencarnar sob o desafio da escassez, não como punição, mas como reeducação profunda. A prosperidade, nesse olhar, não se mede pela abundância aparente, mas pela consciência com que se administra cada oportunidade. O que você faz com o pouco que tem? Como lida com cada escolha de consumo, com cada impulso de acúmulo, com cada chance de partilha? É nesse terreno que se planta o merecimento do futuro. Kardec nos mostra, em O Céu e o Inferno, espíritos que em vida tiveram títulos, fortuna, poder, mas no retorno ao plano espiritual relataram dores intensas, arrependimentos profundos, vidas que pareciam bem-sucedidas do lado de fora, mas vazias de propósito no que realmente conta, a evolução da alma. Muitos voltaram em novas vidas sem brilho, sem status, sem recursos, para aprender, no silêncio da simplicidade, o que não aprenderam no barulho da abundância. E o contrário também é verdadeiro. Há espíritos que, após experiências duras de privação e renúncia, voltam com mais possibilidades. Porque mostraram, diante da escassez, sabedoria, paciência, humildade. Porque souberam agradecer, mesmo tendo pouco, e, acima de tudo, porque usaram cada migalha com respeito, consciência e fé. Por isso, a pergunta que ecoa aqui não é por que não tenho mais, mas estou pronto para ter mais? Não apenas tecnicamente, mas espiritualmente, porque recursos ampliam possibilidades, mas também ampliam tentações, responsabilidades, provas. E ter mais, sem estar interiormente preparado, pode significar apenas cair de lugares mais altos. O universo é justo. A providência não erra. O que nos falta, muitas vezes, é exatamente o que ainda estamos aprendendo a merecer. E esse merecimento não se implora, não se força, não se finge. Ele se constrói. Nos gestos pequenos, nas escolhas silenciosas, nos pensamentos não compartilhados, na relação íntima com o que já temos. Porque, no fim, a prosperidade verdadeira não é o que entra no bolso, mas o que circula na alma, sem nos corromper. Como transformar crises financeiras em aprendizado evolutivo. Nem toda dor é punição, nem toda perda é tragédia. Às vezes, a escassez não está ali para limitar, mas para revelar. Ela não veio para te diminuir, veio para te lembrar. Quando tudo aperta, quando o chão parece sumir, quando a conta não fecha, algo profundo está pedindo passagem. E não é só dinheiro, é significado, é consciência, é cura. A crise financeira, para quem vê com os olhos do espírito, é mais do que números no vermelho, é um espelho, um convite, um momento de ruptura entre a ilusão do controle e a verdade do que somos. Ela pergunta sem palavras: o que você valoriza de verdade? O que está sustentando seus desejos? O que ainda te prende ao medo? Que vazios você tem tentado preencher com consumo? E essas perguntas, quando ouvidas com coragem, podem se tornar caminhos de transformação. Não se trata apenas de cortar gastos ou buscar renda. Trata-se de rever crenças profundas sobre merecimento, valor pessoal, abundância, escassez. Muitas vezes, a crise mostra que há excesso, não de contas, mas de dependência emocional do ter, excesso de fuga, de comparação, de necessidade de provar algo para os outros ou para si mesmo. E também mostra onde há falta, não de dinheiro, mas de propósito, presença, autocompaixão.
É aí que a visão espírita se torna profundamente libertadora. Ela não nos prende à culpa nem ao vitimismo. Ela nos convida à responsabilidade serena, à autoconstrução, à ressignificação. Não estamos sendo punidos, estamos sendo ensinados. E quanto mais atentos estivermos às lições sutis por trás dos fatos, mais rapidamente encontramos paz, mesmo no caos. Uma prática simples, mas poderosa, é o diário espiritual de finanças. Nele, não se anota só o que se ganha ou se gasta. Anotam-se emoções, sensações, pensamentos recorrentes diante do dinheiro. O que você sente ao pagar uma conta, ao receber um valor, ao não conseguir comprar algo? Que memórias vêm à tona? Que medos se ativam? Esse diário, mais do que um controle financeiro, é um mapa da sua relação emocional com o dinheiro e, por consequência, com a vida. Porque o dinheiro não é só um meio de troca. Ele é, muitas vezes, um espelho de como nos sentimos em relação ao nosso merecimento, à nossa segurança, ao nosso lugar no mundo. Quando a crise chega, ela revela essa relação e mostra onde há distorção, apego, carência, desordem. A metáfora do lavrador é simples, mas profunda. Na seca, ele aprende a semear com mais atenção, com mais cuidado, com mais gratidão. Ele não desperdiça, ele escolhe, ele escuta a terra, ele confia no tempo. Assim também somos nós quando tudo parece minguar. É nesse momento que aprendemos a cultivar virtudes esquecidas: paciência, simplicidade, criatividade, fé. A crise financeira, então, não precisa ser o fim de nada. Ela pode ser o início de uma nova forma de viver, de sentir, de se relacionar com o mundo. Porque o que se transforma dentro, transforma tudo fora. A mudança que você procura na conta bancária talvez comece agora, no silêncio dessa escuta interior. E é ali, no íntimo, que a verdadeira abundância se revela. Conclusão: crise financeira como convite da providência. O olhar profundo de Allan Kardec. Nem toda dificuldade é um erro de rota. Às vezes, ela é exatamente o caminho. A crise financeira, quando olhada com os olhos do espírito, não é apenas uma falha na gestão de recursos, mas uma linguagem da alma. Uma fala silenciosa da providência divina, dizendo: olhe para dentro, porque onde falta fora, quase sempre há um excesso dentro, de medo, de orgulho, de apego, de controle. Kardec nos lembra com clareza serena que nenhuma dor é inútil, nenhuma perda é por acaso. Toda escassez carrega em si uma pedagogia invisível, e o sofrimento, por mais duro que pareça, é muitas vezes o mecanismo mais profundo de realinhamento da consciência. A dor educa quando a escutamos com humildade. A dor cura quando deixamos de resistir e passamos a perguntar: o que ela quer me ensinar? A metáfora do espelho rachado talvez seja uma das mais impactantes. O problema material, por vezes, é só um reflexo visível de algo que se rompeu dentro, desalinho entre valores, desejos, condutas, escolhas. O dinheiro, ou a falta dele, apenas escancara essa rachadura. Ele não cria a ferida, ele apenas revela. E ao invés de buscar incessantemente colar o espelho, talvez seja a hora de olhar com mais profundidade o que ele está tentando refletir. A escassez, quando aceita como professora, desperta virtudes adormecidas. Ela chama à superfície aquilo que o conforto costuma adormecer. Ela nos coloca de joelhos, mas não para humilhar, e sim para reencontrar a fé que o excesso abafou. Fé ativa, que age mesmo sem ter certezas. Humildade real, que reconhece os limites sem se autodepreciar. Criatividade, que surge no vazio. Fraternidade, que se fortalece na partilha. Há algo que Kardec afirma com firmeza: a providência divina nunca nos nega o necessário. O necessário, não o supérfluo, não o excesso, não a ilusão, mas o essencial, o que realmente precisamos para evoluir, para aprender, para despertar. E às vezes, esse essencial se revela na falta, no silêncio, no não. Por isso, a crise pode ser mais do que um problema. Ela pode ser um limiar,
um portal entre o velho e o novo, um rompimento com as ilusões do ego para que a alma enfim respire. A vida espiritual não nos promete conforto constante, mas coerência profunda. Não nos oferece atalhos, mas caminhos com sentido. E quando tudo parece desabar, pode ser que esteja apenas se reorganizando. Não contra você, mas a seu favor. Mesmo que agora ainda doa, mesmo que agora ainda não faça sentido. Se você está em crise, talvez não seja castigo, talvez seja convite. Convite à escuta, convite à mudança, convite à reconexão com o que é verdadeiramente seu, porque o que é seu, em essência, jamais será tirado. E o que não é, por mais que se agarre, um dia escapa. Que essa escassez, então, seja semente, que essa dor seja reinício, que essa crise, ao invés de te endurecer, te transforme em algo mais verdadeiro, mais consciente, mais livre.